Você sabe o que é sistema operacional e quais são as funções do sistema operacional dentro do teu computador? Ou você só sabe que eu uso Mac, eu uso Windows, eu uso Linux e o que ele faz lá dentro já não faço ideia. Então é nesse módulo que a gente vai tirar todas as tuas dúvidas, a gente vai te preparar para as principais questões que caem no concurso e a gente vai te entregar macetes para que você possa estar lembrando de alguns detalhes aí na hora da aplicação da prova, beleza? Meu nome é Jean, eu sou teu professor aqui na Top Concursos e a gente está no módulo 1, que é o módulo de Sistemas Operacionais. Vamos lá! Iniciando aqui então, cadê o meu rosto? Tá aqui. A nossa primeira aula vai ser sobre conceitos básicos de sistema operacional. Então o que a gente vai entender aqui? A gente vai ver o que é, para que serve, onde é que está, do que se alimenta, do que vivem. É isso aí que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então vamos dar sequência. Aqui então tem um overview da aula, que é um guia completo, né, para sua aprovação de primeira. Ou seja, você vai sair daqui assim, ó, afinado, alinhado com tudo que há de mais tecnológico, com tudo que é macetes, estratégias, como a gente consegue decorar tais informações, porque a gente sabe que sistema operacional e informática, de um modo geral, tem muito pega-ratão, muitas coisas a gente não lembra como é que faz, porque faz no automático, e isto acaba sendo um problema lá na hora da prova, que você que está assistindo aqui não vai ter. Beleza? Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver algumas coisas, o que é o sistema operacional, as 5 principais funções, né? Então a gente tem, dentre várias coisas que o sistema operacional administra dentro do nosso computador, né? Tem 5 principais, que são as que mais caem em concursos, e a gente vai falar delas aqui hoje. Como funciona na prática, então a gente vai entender exatamente como é o funcionamento do sistema operacional na prática no computador, desde quando você liga o computador, desde quando você bota a rodar algum programa ali, que nem um navegador de internet, Word, Excel, a gente vai entender o que o sistema operacional faz para que a gente possa estar rodando esses sistemas, beleza? A gente vai entender também um pouquinho sobre componentes internos, vai buscar assim, de uma forma bem prática, trazer analogias para que a gente possa entender as diferenças de kernel, de shell, de API, ok? A arquitetura do sistema operacional também cai alguma coisa relacionada a isso nos concursos, então a gente vai também dar uma avaliada nos tipos de sistema, de arquitetura e como ela funciona. Classificação é uma coisa muito cobrada, as classificações aqui, né? Então também a gente vai tratar dela nessa aula. Exemplos, né? Exemplos atuais de como funciona, de como é. E também a gente vai falar sobre GUI e CLI, que são as interfaces, né? Como o sistema operacional fala com a gente, ou como a gente fala com ele, né? No caso de uma interface GUI é quando a gente tem, né, um design bonito ali, onde a gente tem uma interação com a tela. Já no CLI a gente tem muitas vezes prompts, tem códigos ali, aquela tela preta, sabe? A famosa tela preta de hacker, que se fala muito por aí. Tem um recado importante para ti. A Top Concursos é a única plataforma de simulados para a prova de concurso. Todas as questões dos últimos 10 anos, elas estão comentadas em vídeo por professores especialistas. Quer testar por 7 dias grátis? Clica aqui no card, clica no link da descrição e bora aproveitar. Te vejo lá. Por que estudar sistemas operacionais? Por que a gente precisa estudar isso, Jean? Por quê? Porque o que está acontecendo? Base fundamental da computação. Então assim, ó, deixa eu pegar minha caneta aqui e a gente vai escrever algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha. É a base fundamental da computação, não está escrevendo, o que está acontecendo? Aí, agora sim. Eu vou pegar um vermelho para ficar mais destacado. É a base fundamental. Então, assim, nenhum computador roda sem um sistema operacional operando ali dentro. Não adianta, não tem. E aí pode ser, que nem eu disse lá no começo, pode ser o Windows, pode ser Mac, né? Se você é usuário Apple ali
que você tem um MacBook, um Mac Mini, alguma coisa assim. E também pode ser um Linux, muito usado também em sistemas bancários, né? Muito usado em servidores Linux, né? Porque é um sistema mais simples e a gente vai estar vendo aí ao longo das aulas deste módulo. Ele gerencia todos os recursos do computador, né? Então isso é muito importante também. Tudo que a gente faz, o sistema operacional está lá. Seja para alocar memória, seja para um sistema ali de o que botar primeiro, o que vai abrir, o que vai fechar, bateria, rede, tudo o sistema operacional está interligado. Conhecimentos, né, essenciais, então é muito importante que você pegue seu papelzinho aí, seu lápis, seu caderno, o que for aí, seu tablet, e anote alguns conceitos, porque isso é muito importante. Olha só, cadê minha cinetinha? Isso é muito importante, a gente anotar conceitos, a gente anotar macetes, para que a gente vá fixando isso na memória. Isso eu conto muito, porque quando a gente escreve, a gente está reforçando aquilo que a gente está aprendendo, não só escutando, né? Então, muito importante anotar. Então, isso aqui é muito importante para a nossa preparação para os concursos, beleza? E é um pré-requisito também para áreas avançadas de TI, né? Daqui a pouco, Jean, mas o meu cargo vai ser de agente bancário, né? Mas, cara, como agente bancário, você vai precisar em algum momento criar uma automação ali para uma tarefa tua, para verificar um relatório. E se você tem um conhecimento básico que a gente vai aprender aqui sobre, por exemplo, Linux, se for o caso que você vai usar, você vai conseguir melhorar seu dia a dia de trabalho, vai conseguir automatizar, vai conseguir focar em outras atividades ali da tua demanda diária dentro do banco, dentro do concurso que você quiser e de uma forma geral também para a sua vida. Beleza? Então essa é a importância da gente estudar sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? A definição técnica do sistema operacional, então, é o quê? Ele é um software que gerencia recursos de hardware e fornece plataforma para outros programas. Tá, Jama, o que é software, o que é hardware? Eu não sei o que é isso. Vamos lá, vamos tentar desenhar aqui para você entender. Você tem o teu computador, seu laptop, seu celular, o que for, ele físico, né? Então aqui a gente tem uma tela, a gente tem um teclado, a gente tem um mouse, a gente tem um gabinete ali que tem um monte de coisa dentro que a gente liga na tomada, a gente tem um notebook, né? Tudo que é físico, que eu posso bater na mesa quando eu estiver bravo com o chefe, que eu posso quebrar, que eu posso derrubar da mesa, é hardware. É hardware. Então tudo o que é físico, palpável, é hardware. Perfeito? E o software é o sistema que está rodando ali dentro. Então, quando você abre o Word ele está dentro do teu computador, que é um hardware. Ele está salvo dentro da memória, que é lá um disco rígido lá, que vai gravar tudo que está lá dentro. Mas o Word em si, a gente não consegue pegar ele. Então, isso é um software. Essa é a grande diferença, né? Então, o sistema operacional, por sua vez, ele é um grande software que controla o hardware. Ou seja, quando você salva uma foto ali, quando você cria aqui uma apresentação em PowerPoint, alguma coisa assim, e você salva, lá no fundo do computador, lá o que vai acontecer? O software, sistema operacional, ele vai dizer assim, ó, pro hardware. Ó, hardware, eu tenho essa planilha aqui para ser salva. Você pode salvar ela para mim, por favor? E aí o hardware vai lá no HD, no SSD e vai imputar esse dado de forma física. Então, o sistema operacional, ele serve para isso, que ele é o que gerencia recursos de hardware e fornece uma plataforma para outros programas, né? Então, ele é a base de tudo. Exemplo, quando você liga o PC, antes de carregar qualquer coisa, o Windows carrega antes. Então, no nosso caso aqui, o Windows, no caso de Mac, no caso de Linux, quando você ligar o computador, a primeira coisa que vai carregar nele é o sistema operacional, porque é ele que vai liberar acesso para fazer todas as outras coisas. E qual é a função principal dele, então? É uma interface entre você, programa e o hardware. Então, aqui ó, a gente tem três entidades. A gente tem nós aqui, a gente tem
o software e a gente tem o computador, né? Então eu vou escrever aqui, ó, computador, aqui a gente tem o software e aqui a gente tem você, beleza? Então, o que acontece? Não tem como a gente pegar esses dados, tudo que está aqui ó, na tela, você falando, eu falando com você, você escutando o áudio, não tem como eu pegar isso e colocar lá no HD lá. Não tem como, lá no SSD, gravar na memória. Quem faz isso é o software sistema operacional. Beleza? Então isso aqui é muito importante. Ó. Eu vou até limpar aqui e você anota aqui qual é a principal função, qual é a principal função do sistema operacional. Ele é uma interface entre o usuário, o hardware e tem um software no meio. Então essa é a principal função dele, é uma interface que liga tudo isso. Perfeito. Vamos adiante então. Vamos adiante. Aqui, exemplos práticos. O que o sistema operacional faz quando você liga o PC? Então é o exemplo que eu disse antes. Ele carrega tudo primeiro. Ele reconhece o hardware, então... Lembra, não sei se vocês vão lembrar qual é a idade de vocês, e os computadores mais novos não têm isso. Pelo menos não deveriam ter. Mas assim, quando a gente liga o computador, se a gente não tem o mouse ali, que antigamente era com fio, né? Então por isso que eu me refiro antigamente, o mouse e o teclado com fio, se eles não estiverem conectados, depois quando a gente conectar pode ser que eles não reconheçam, o sistema operacional não reconheça e daí a gente vai precisar desligar o computador e ligar de novo com o mouse ali, a impressora ou o teclado já conectado ali na CPU, ali, né, no gabinete. Por quê? Por que isso? Porque quando o sistema operacional carrega, quando a gente liga o computador, ele faz o reconhecimento de todos os hardwares e periféricos disponíveis naquele computador. O que é um periférico já? É exatamente o mouse, o teclado, tudo isso. Então, quando o sistema liga e o sistema operacional começa a rodar, ele vai verificar, beleza, aqui tem uma conexão de mouse, aqui tem uma conexão de um teclado, aqui parece que tem uma conexão de uma impressora. Ele faz todo esse reconhecimento. E talvez depois de ligado, já de tudo funcionando, quando você coloca isso aí, muitos computadores, principalmente os antigos, não conseguem fazer esse reconhecimento. Carrega os drives dos dispositivos, né? Então, o que é um drive? Lembra que eu citei o exemplo agora da impressora? Para uma impressora funcionar, ela precisa ter um drive instalado no computador ali, né? Então, não é só a gente botar para imprimir e a impressora vai entender, vai reconhecer. Existem alguns trabalhos que são feitos entre esse meio termo de botar para imprimir e a impressora cuspir a folha lá. Tem um trabalho nesse meio que é a função dos drives. Né? Drives de discos, drives de sistemas, drives de leituras, né? Então isso é muito importante. E quem faz o carregamento é o sistema operacional, né? É o sistema operacional que vai avaliar aquilo ali, vai dizer se está tudo ok para mandar para a impressora. E isso acontece para diversos dispositivos, né? Como mouse, teclado, pendrive. Às vezes a gente quer passar uma música para um pendrive, ele fazer algumas fotos, alguma coisa assim, mas o drive não está instalado e a gente acaba não tendo essa conexão com aquele dispositivo, né? Então a gente precisa instalar o drive antes no sistema operacional para daí sim conseguir ter acesso àquele dispositivo periférico. Beleza? O que ele mais faz? Ele mostra a área de trabalho, então basicamente assim no Windows, no Mac também, em algumas versões de Linux, o que carrega primeiro é a área de trabalho, né? Claro que a gente vai ter, por exemplo, um sistema operacional em um servidor, talvez ele não exiba a área de trabalho. Ele vai exibir ali um terminal de comando, alguma coisa assim, mas funciona como se fosse a área de trabalho. Então, em grande resumo, na prática, o sistema operacional vai abrir uma área de trabalho no sistema que você está utilizando, ok? E ele fica, então, de plantão, gerenciando tudo. Então, o que acontece? E a gente vai falar disso mais para frente, também nas próximas aulas. A gente iniciou nosso computador,
inicia a hora de trabalho, eu vou lá, abro o Word, abro o Excel, abro o navegador, abro um dispositivo de música para escutar música enquanto eu trabalho, eu abri 4, 5 abas ao mesmo tempo. É o sistema operacional que vai fazer o gerenciamento. Agora ele está com o Excel aberto, então vamos botar o Excel lá na frente, lá para que todo o processamento esteja direcionado para o Excel. Beleza, agora ele trocou, foi para o Word. Vamos direcionar dentro da memória RAM lá, que a gente vai falar nisso mais para frente. Ele vai fazer o gerenciamento para que a memória RAM gerencie toda a sua atenção para o aplicativo ali que está em tela. Perfeito? Não que os outros não continuem rodando. Eles vão continuar rodando, mas com, digamos assim, uma versão reduzida, né, de gerenciamento de memória e coisa do tipo. Perfeito? Então, sem o sistema operacional, a gente não consegue fazer absolutamente nada no computador, né? Isso é fundamental também entender, e essa foi a grande sacada que as Big Techs lá atrás, Bill Gates, Steve Jobs, eles tiveram lá atrás, porque eles conseguiram fazer com que nós, usuários, e o PC, talvez você escute falar muito, o meu PC, né, é personal computer, né, é computador pessoal. Eles conseguiram acertar esse sistema operacional de tal forma que fosse utilizado por todo mundo, como é feito hoje, né. Então, sem o sistema operacional, o hardware ele é inútil, ele não funciona. Não adianta a gente ter o melhor memória RAM para jogo, uma placa gráfica excelente, se a gente não tem um sistema operacional que vai estar trabalhando ali para fazer esse gerenciamento desses equipamentos físicos que são os hardwares. Perfeito? Adiante aqui, seguindo então, vamos para a próxima, que eu levo um baile aqui nessa troca. Aqui, as 5 funções essenciais. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre elas no sentido de, assim, o sistema operacional ele gerencia tudo, basicamente tudo, mas a gente foi a fundo, buscou entender exatamente todo o processo e a gente trouxe aqui de uma forma compilada e muito interessante para você entender o que mais cai em concurso. É você entender, digamos assim, o geral, ele como um todo, sabe? O professor falou aquela vez lá que o gerenciamento de processos é o sistema operacional que faz. Então, se a questão aqui vai falar de gerenciamento de processos, pode ser que a banca lhe conte uma historinha, alguma coisa assim, não sei o quê, mas eu sei que uma das funções do sistema operacional é o gerenciamento de processos. Uma das principais funções, né, na verdade. Então, o que a gente tem aqui? Gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, de dispositivos, de arquivos e interface com o usuário. Basicamente é o que eu falei aqui até agora para vocês. Gerenciamento de processos, o que é? Deixa eu tentar desenhar aqui para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Imagina então que a gente tem aqui vários programinhas abertos, né? Esses aqui são programas que estão abertos no nosso computador. Agora a gente abre esse, depois a gente abre esse, 3, 4 e 5. A gente abre um de cada vez. O que acontece? Processos e memórias, principalmente, isso aqui fica alocado na memória RAM. A memória RAM ela é uma memória temporária. Quando a gente fala assim, o meu computador tem 500 GB de armazenamento, seja por SSD ou por HD, então é o armazenamento de longa duração, e ele tem 8 GB de RAM, ou 16 GB de RAM, 4, 32, o que seja. Essa memória RAM é uma memória temporária. O que quer dizer? Quer dizer que quando eu desligar o meu computador, quando eu desligar o hardware, essa memória aqui ela vai se perder. Então, só vai ficar salvo o que está na memória principal ali de longa duração, beleza? Então, basicamente é isso, gerenciamento de processos e memória. O sistema operacional, ele vai saber qual processo tem que ser aberto, qual processo demanda mais atenção da memória, essa memória aqui, que é o que vai fazer funcionar naquele momento, né? Gerenciamento de dispositivos, aqui a gente entra no que eu disse antes, que são principalmente os
os periféricos, teclado, mouse, scanners, impressoras, todo esse tipo de equipamentos e dispositivos. Gerenciamento de arquivos também é muito importante. A gente tem aqui uma questão que fala sobre árvore de arquivos, né? Então, assim, quando a gente salva, por exemplo, uma pasta dentro de documentos, dentro do meu usuário, então aqui a gente tem uma pasta dentro de docs, que está dentro de users, que está dentro do meu usuário, aqui no caso Jean, que está dentro de user. Essa pasta user aqui, dá para enxergar bem aí, ela está dentro de um C, user, Jean, isso aí é o que você vai ver lá no explorador de arquivos, né? Isso aqui, esse C, aqui, ele vai estar salvo aonde? Dentro da memória de longa duração, porque quando a gente quando a gente desligar esse computador, o user vai ter que continuar salvo, a minha pasta G lá vai ter que continuar salvo, meus documentos vão ter que continuar lá para quando eu abrir de novo, ele rodar, né? Então, quem faz o gerenciamento desses arquivos é o sistema operacional também, beleza? Não é o computador em si. Isso é muito importante a gente entender que tem uma diferença entre o computador e o sistema operacional, é o hardware e o software, beleza? E interface com o usuário, né? Se a gente não tivesse uma interface amigável, talvez muitas pessoas não conseguiriam usar o computador. E isso a gente encontra em algumas versões de Linux, né? Onde ele não possui uma interface gráfica muito intuitiva para o usuário, ou às vezes nem possui, então o usuário vai precisar acessar todas essas informações que a gente tem aqui, ó, que com o Windows, com o Mac, com algumas versões de Linux a gente tem pastinhas bonitinhas, a gente tem uma série de ícones, tem caminhos bem definidos. Em algumas versões, essa interface ela é uma tela preta. E aqui a gente tem C++, que seria a mesma coisa que está ali. E a gente precisa digitar. Quero acessar user, Jean, documentos e esse arquivo aqui. É tudo no código, Você precisa digitar alguma coisa ali, a gente vai ver mais para frente. Principalmente quando a gente fala em Linux, né? Que o Linux ele é muito usado para servidor. A usabilidade dele é aqui, né? A interface com o usuário é essa. Ela é uma interface mais técnica, não tão amigável. Beleza? Adiante, então. A gente tem aqui gerenciamento de processos, né? Então, o que acontece? Agora aqui a gente vai falar um pouquinho mais de cada um daqueles itens. Onde o gerenciamento de processos, ele é um programa em execução. A gente tem um exemplo prático aqui. Você clica 2 vezes no Word, né? O SEO ele cria um processo para aquele Word. O que eu falei, ele bota na fila. Aloca uma memória na memória RAM para que a gente possa usar aquele Word, onde ele vai ficar aberto enquanto a gente precisa, né? Enquanto a gente não clica lá no xizinho de fechar. E controla quando ele vai precisar usar o processamento. E dentro do gerenciamento, a gente tem 5 processos. Ele tem o novo, que é quando a gente clica. Ele tem o pronto, são, digamos assim, status. Ou seja, quando você clica no Word lá, ele vai demorar para carregar, muitas vezes, se o computador não é muito bom, se ele não tem uma memória RAM muito boa. Isso aqui é muito importante, ó. Memória RAM, lembra que eu falei isso? Vamos pensar que a memória RAM ela é tipo um estacionamento de carro. Então a gente tem aqui, tem as vagas, e o carro entra por aqui, tem vaga 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente tem 6 vagas de garagem. Quando você clica aqui para abrir o Word, por exemplo, o status do processo ele vai iniciar, então vai criar um novo. Ele vai lá buscar uma vaguinha na garagem para estacionar o Word. Se a gente não tem uma memória RAM muito boa, aqui, sei lá, de 4 para baixo, 4 também hoje em dia já não é mais muito bom, se for uma versão antiga, né, alguma coisa assim, ele vai demorar para achar essa vaga aqui. E é por isso ele vai ficar carregando e muitas vezes demora para abrir os programas, né? Isso tudo é o sistema operacional trabalhando. Quando ele estiver pronto, ele vai para o próximo estágio aqui então, e aí vai
habilitar na tela ali o Word para ti fazer o que tu quiser. E aí aqui tem duas questões. O pronto não quer dizer uso. Você pode estar com o processo pronto e o Word está minimizado ali, só aguardando. Perceba que ele ainda está ocupando memória na RAM, mas ele está minimizado e eu não estou usando. Ele estaria aqui em esperando. Agora, entrei no Word, comecei a digitar, ele está executando. Então aqui eu estou ocupando todo o espaço, e se eu ocupar todo o espaço dessa vaga, ele vai ocupar o espaço dessa vaga. Se eu ocupar todo o espaço dessa vaga, ele vai vir para cá, e quanto mais a gente usa, quanto mais esse aplicativo demanda processamento, mais a gente vai ocupando a RAM aqui. Beleza? Então, pensem... Talvez o Word ele é muito simples aqui, porque a gente consegue abrir muitas coisas. Mas agora sim, vamos pensar aqui um jogo, jogos online, assim, muita gente joga online, e tem alguns jogos lá em algumas plataformas que dizem lá, mínimo de 8 GB de memória RAM, o ideal é 16. Por quê? Porque quando a gente abrir aquele jogo, ele vai consumir quase todas as vagas de memória aqui dos 8 GB. Então a gente não vai poder abrir mais nada. Se a gente abrir, vai travar o computador, algum processo vai parar. Vocês lembrem de algum momento você está utilizando ali o computador ali com várias coisas e aí alguma aba diz ali, ó, não consigo carregar, você deseja encerrar? É porque o sistema operacional identificou que as vaguinhas aqui ó, da memória RAM estão lotadas. Beleza? Então, isso que acontece. E quando a gente fecha, ele dá por terminado e ele limpa essas vaguinhas aqui e elas estão disponíveis para receber outro processamento. Beleza? Então, esse é o gerenciamento de processos aí dentro do sistema operacional. Vamos adiante aqui. Gerenciamento de memória. Aqui é o que eu falei antes, ó, eu acabo emendando, mas aí agora a gente vem aqui e vê um pouquinho mais no detalhe. Beleza? Mas é importante também que vocês anotem. Ah, o que é a memória RAM? Usem essa analogia da vaga de garagem, sabe? Porque assim fica fácil. A gente sabe que uma memória RAM de 8 GB, né, ela tem tantas memórias. E conforme a gente vai usando, ela vai gastando e às vezes vai travar o computador, porque a gente usou toda ela. Mesma coisa é o gerenciamento de processos. Anotem isso aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Quais são os estados do processo que o sistema operacional roda quando a gente abre um programa? São esses aqui, ó. É muito importante que a gente anote. Beleza? Seguindo aqui então, vamos lá. Então a gente tem aqui a memória RAM, que foi o que eu disse antes, né? Onde os programas eles ficam abertos, então é as vaguinhas de garagem ali. O Word fecha, está no HD. É o que eu falei antes, ó, o Word aberto, o sistema operacional vai colocar ele na memória RAM. Se a RAM estiver cheia, ele vai buscar usar a memória lá do HD, mas muitas vezes não vai funcionar e vai acontecer aquele erro de execução que eu falei antes, né? Então, o que acontece? Quando a gente abre aqui o Word, ele vai estar o sistema operacional vai botar ele na RAM, vai botar ele aqui. Usou. Se a gente usar toda a memória RAM, ele ainda vai tentar salvar, porque ele entende que aquele processo é importante para a gente. Ele vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar usar a memória lá do HD, do SSD. Mas o que acontece? Muitas vezes isso aqui não funciona, porque isso aqui também já está cheio. A gente já está no limite máximo. Aí é o caos, não vai abrir nada. Lembrem os computadores antigos, se você pegar um computador lá de 6, 7 anos atrás, ele vai penar um pouquinho, dependendo da configuração interna dele. Beleza? Aqui tem uma dica aqui, então, mais RAM, mais programas simultâneos. É o que eu disse antes, né? Se a gente tem uma memória RAM de 16 GB de memória RAM, a gente vai conseguir abrir muito mais coisas do que aquele que tem uma memória de 4 GB, por exemplo, né? Muitas coisas nem vão abrir numa memória de 4. Por exemplo, pega um jogo, vamos pensar aqui em programas que exigem muito processamento, um Photoshop, alguma coisa assim nesse sentido, aqueles programas de AutoCAD, se eu não me engano, que é de engenheiros ali, de arquitetos, eles exigem um processamento muito grande. Muitas vezes o nosso sistema operacional não tem capacidade para isso, né? E aí ele vai
encerrar antes que queime, né? Isso é uma das coisas muito importantes do sistema operacional. É como se fosse o nosso corpo, assim, a nossa mente, né? O sistema operacional é a nossa mente, é a mente do computador. Quando a gente está numa situação extrema, seja de perda de sangue, alguma coisa assim nesse sentido, ou a gente está passando por um estresse, muitas vezes, a nossa cabeça pensa assim, bah, o meu corpo não vai aguentar, eu estou ficando mal, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar o disjuntor, e aí a gente desmaia. A mesma coisa acontece aqui. Quando o sistema operacional vê que a memória RAM ela está muito ocupada, está gerando muito processamento, e aí começa a esquentar o computador, liga a ventoinha, começa a dar um barulhão, se ela vê que ela não vai aguentar, o sistema operacional vai interromper aquele processo para que não acabe queimando algum componente interno, que são os hardwares, né? Então, pensa que essa memória RAM aqui, ela é um equipamento físico, ela é um hardware. E aí ela vai salvar ali dados temporários, o HD aqui, o SSD vai salvar permanente, mas ele é uma coisinha física ali que está salvando num disco, né? Se você abrir um HD aqui, você vai ver que é um disco e uma agulhinha bem fininha e ela vai salvando os dados ali em cima. Então, se o sistema operacional vê que ele não vai dar conta, ele encerra isso ali antes que queime alguma coisa internamente no computador. Beleza? Vamos adiante. Gerenciamento de dispositivo. Dispositivo. Foi o que eu disse antes também aqui, ó. No gerenciamento de dispositivo a gente tem tudo aquilo que são dispositivos periféricos, né? Você pode conectar um pendrive, ele detecta automaticamente, né, o mouse, teclado, carrega os drives apropriados ali, né? Então, recentemente eu passei por um problema disso que a gente estava configurando uma impressora e ela era ligada por cabo ali, cabo USB, e o drive dessa impressora não estava sendo instalado no computador. E aí a gente bateu cabeça para entender, pô, por que que o drive não está sendo instalado? Daí a gente entendeu que o sistema operacional, ele estava lendo o drive e a impressora como um dispositivo USB. Ele não entendia que era uma impressora, porque a gente estava usando um drive errado. Então a gente foi lá na loja da na loja virtual da impressora, né? Tem muitas coisas na internet. A gente descobriu qual era o drive correto, instalamos o drive, ou seja, instalamos no sistema operacional, e aí é como se fosse uma receita de bolo, um mapa, digamos assim, onde o sistema operacional ele vai ver o drive, vai entender onde é que ele precisa ir para chegar lá no destino final, que é a impressão. E a mesma coisa acontece aqui, ó, quando a gente clica no mouse, quando eu clico as teclas, é o sistema operacional, o drive e o equipamento. Eles trabalham em conjunto, né? Cliquei aqui no espaço, o drive vai entender, vai passar para o sistema operacional e vai exibir na tela. Perfeito? Drives apropriados, mostra as pastas no Windows Explorer, né? Então, dentro de dispositivos aqui também tem o Windows Explorer, ali onde é que a gente consegue ver todos os nossos gerenciamentos de arquivos, né? E também controla quem pode usar. Aqui a gente bota aqui entre parênteses uma fila de impressão, né? Então, a gente faz todo esse gerenciamento, ou a gente não, né? O sistema operacional. E aí aqui eu usei o exemplo de um Windows Explorer, mas isso funciona também para o Mac. Quando a gente entra lá no Finder, que é para acessar os nossos documentos, caso você tenha um Mac, né? Você sabe o que é, a gente consegue fazer a mesma coisa, né? É o sistema operacional que vai fazer todo esse gerenciamento. Então, né, aqui tem uma diquinha que o Drive, né, quase tudo que a gente coloca no nosso, anexa, digamos assim, no nosso computador, ou que a gente cria ali dentro, ele precisa de um Drive, tá? Então ele é o tradutor entre o sistema operacional e o hardware propriamente dito, né, que foi o que eu disse antes, que ele é como se fosse um mapa. Quando eu clico aqui no mouse, o Drive vai entender o que acontece, vai passar para o sistema operacional vai compilar, e se precisar salvar no hardware, ele salva lá na memória, onde é que for, ou se precisar exibir em tela, ele exibe em tela também. Perfeito? Seguindo, gerenciamento de arquivos. O sistema operacional, ele organiza, né, dados em pastas e arquivos. E aí a gente tem um exemplo do Word também.
a gente tem aqui, ó, pensa que antes eu usei o exemplo da memória RAM sendo as vagas de carros, né? Agora vamos pensar que o HD aqui, ele é uma planilha gigantesca. Uma planilha gigantesca de Excel. Vamos pensar que ele é uma planilha gigantesca de Excel. Cada pontinho desse aqui é um espaço em memória. Vamos dar um exemplo aqui, espaço em memória 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, beleza? Quando você salva um arquivo no Word lá, o sistema operacional ele vai decidir dentro desses quadradinhos aonde que ele vai salvar. Ele pode salvar aqui, no meio aqui, planilha, vamos pensar aqui, que a gente salvou uma planilha no Excel lá com contratos financeiros, com alguma coisa assim. Ele vai salvar lá em algum lugar da memória. Pra gente, é indiferente, não quero nem saber onde é que está. É importante pro sistema operacional saber. E aí ele faz uma série de verificações internas ali, né, para achar esse documento. Ele cria a entrada na tabela, né, de arquivos e também ele gerencia quem pode acessar. Porque o que acontece aqui? Isso aqui é muito importante, eu vou botar a tela aqui para a gente ver. Quando a gente trata de sistema operacional, e a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas é muito importante aqui para a gente entender, a gente tem diferenças de usuários. A gente pode criar mais de um usuário no mesmo sistema operacional. Porque pensa assim, hoje eu estou aqui dando uma aula para top, aqui tá massa, tá legal. Amanhã vem outro professor aqui, ele vai ter o acesso dele, ele vai ter o usuário dele, ele não vai ver as mesmas coisas que eu. Então aqui, ó, vamos pensar que aqui eu salvei a aula do Jean. Aqui está salva a aula do João. Faltou um N no meu nome aqui. Eu posso acessar a aula do Jean. O João pode acessar só a aula dele. Eu não posso acessar dele, nem ele a minha. Quem gerencia isso é o sistema operacional. É ele que vai dar as permissões, vai botar as permissões ali para dizer quem pode ou não acessar. Ok? Isso a nível de hardware, né? Claro que a nível aqui de interface a gente vai configurar. Eu, como administrador, quero que os colaboradores tais, tais e tais tenham acesso a essa pasta. Então, daí, o que o sistema operacional vai lá e faz? Ó, vamos botar aqui que a gente tem a pasta ADM, Finanças e Boletos, sei lá. Temos 3 pastas. E eu sou um administrador do meu setor aqui de TI dentro do banco aqui. Eu quero que você, o fulano e o ciclano tenham acesso a essa pasta. Então, eu vou lá e dou permissão para vocês. O sistema operacional vai vir aqui nesse espaço de memória e vai botar ali, seja com ID, seja com o teu nome, alguma coisa assim. Ele vai dizer que o fulano, o ciclano e o beltrano têm acesso a essa pasta aqui. E isso lá dentro, no fundo do computador, é o sistema operacional que faz. A gente utiliza em tela ali porque é uma coisa bonitinha e tal, mas a nível de computador mesmo é assim que é feito. Beleza? E agora eu parei de compartilhar o que eu estava escrevendo e você não viu. Mas o que eu quis dizer é que, ó, ADM, uma pastinha de ADM, de finanças e de boleto. Eu permiti o fulano, o ciclano e o beltrano de acessar essas páginas aqui. Isso aqui é tudo salvo lá na memória. E lembra que eu falei antes da memória RAM e da memória de SSD, de longa duração? Isso aqui tem que ficar salvo na memória de longa duração. Porque se o sistema operacional salva na memória RAM, quando eu desligar o computador e ligar de novo, esses dados vão sumir. Perfeito? E outra coisa bem importante aqui, que agora eu vou chamar a tela aqui para mim de novo. Vocês já viram quando a polícia recolhe o computador, encontra arquivo apagado, e a gente se pergunta, meu Deus, como isso aconteceu, né? Porque, tipo, o computador estava queimado lá, estava destruído, e aí os peritos lá foram e conseguiram recuperar aqueles arquivos. O que acontece é o seguinte. O que o sistema operacional faz? Quando a gente deleta, ele marca o espaço como livre, mas na verdade ele fica um fragmento daquilo que a gente salvou ali dentro. Então aqui, ó, usando esse exemplo aqui, eu não quero mais essas pastas aqui, então a gente vai lá e vai apagar essas pastas, né? Mas o que acontece
é que ainda fica um pequeno fragmento ali, um screenshot que a gente chama, do que foi salvo anteriormente, né? Então, existem técnicas aí avançadas e não entra aqui no contexto, mas que se consegue recuperar alguns dados, né? Mas é o sistema operacional que trata de fazer esse tipo de coisa. E aí a gente tem aqui, muito importante também, alguns sistemas de arquivos. NTFS, FAT32 e ext4. Isso aqui são... O que é? Ele é tipo um... Eu vou limpar aqui e a gente vai escrever de novo. Vamos usar um exemplo do pendrive. A gente tem um pendrive, a gente tem um computador e a gente quer salvar umas fotos no computador. E aqui a gente tem um pendrive onde a gente vai colocar no computador, beleza? Para que esses arquivos possam entrar no pendrive e ser lido depois por outro computador ou em uma TV, qualquer coisa, a gente precisa instalar dentro do pendrive um sistema de arquivo. E o que é esse sistema de arquivo? Ele é como se fosse um motor que vai dizer que os dados que estão lá dentro eles podem ser acessados, né? É isso que acontece dentro do sistema operacional, é a mesma coisa. A gente tem isso aqui dentro dos sistemas operacionais e a gente tem isso dentro de um pendrive também. Então é ele que vai dizer onde os arquivos estão, ele que vai alocar memória, porque o pendrive também tem uma memória, né? A gente compra o pendrive da memória que a gente quiser, do tamanho que a gente quiser. Então é esse sistema de arquivo que vai dizer, por exemplo, assim, ó, esse pendrive de 8 GB, eu tenho um sistema de arquivos NTFS, isso aqui é importante que cai bastante em provas e a gente vai falar disso também mais adiante, que o meu sistema de arquivos NTFS, ele suporta mais de 8 GB de memória. Então, se a gente tiver instalado esse aqui no nosso pendrive, tá ok, se a gente pode botar um pendrive de 100 GB aí que o computador vai conseguir ler. Agora, se a gente tem, por exemplo, um FAT32, que ele é um sistema de arquivos um pouco mais antigo, em 2010, para trás ali, ele tinha um limite máximo de 4 GB de memória de armazenamento. 4 GB de memória de armazenamento. O que ocorre é que, se a gente colocar esse sistema de arquivos aqui dentro, por mais que nosso pendrive tenha 8 GB, ele só vai aceitar 4, porque o motor que está conduzindo esse pendrive é o FAT32, ele só aceita 4 GB de memória. Então isso é muito importante. Claro que, normalmente, se o pendrive aceita 100 GB, ele já vem de fábrica com esse sistema de arquivos, e aí quando a gente conectar no computador, o sistema operacional vai ler esse NTFS aqui, vai entender e vai liberar as imagens ali e os arquivos. Beleza? Isso aqui é bastante importante também vocês notarem. NTFS, ele suporta, então, arquivos mais de 8 GB, né? Enquanto o FAT32 e o ext aqui, esse aqui ele é para Linux. E esse aqui ele é um sistema antigo de até 4 GB de armazenamento. Perfeito? Vamos para a próxima aqui. Interface com o usuário. Então, o que a gente precisa entender aqui nesse caso? A gente tem duas formas de conversar com o sistema operacional. A gente tem através de uma interface gráfica, né, que ela recebe o nome de GUI, GUI, tem uma série de nomes, mas você tem que entender que é o GUI e o UI ali, que é a interface gráfica do sistema operacional. Onde ele tem janelas, ícones, você pode clicar, arrastar, mover, copiar e colar, fazer o que quiser. Um exemplo aqui a gente traz o Windows Explorer e a área de trabalho do Windows, mas aí, de novo, levando para o Mac ali a gente tem o Finder, onde é que a gente consegue acessar a mesa do Finder, né, que é o equivalente à área de trabalho do Windows, e a gente consegue visualizar tudo o que está acontecendo de uma forma gráfica, bonita e agradável para o usuário. Beleza? E aí a gente tem, através de textos, que é o CLI, que se chama, né? CLI. Que isso aqui são comandos digitados. Quando você entra no computador ali e bota o prompt de comando, você pode colocar
comandos, copy, del, no prompt, né? Ele é mais rápido, só que você precisa entender essa sintaxe aqui e utilizar da maneira correta, né? Então, essas são as duas formas da gente utilizar o sistema operacional. Essa aqui é muito usada por programadores, né? Enfim, servidores também, sistemas operacionais que servem como servidores, normalmente não tem interface gráfica para poupar a memória, uma série de questões, né? Então ele só tem mesmo a CLI, né? Interface de linha de comando, onde o programador lá que está, ou a equipe, né, que está responsável por aquele servidor, por aquele sistema operacional, ele vai acessar só através de código, porque ele não precisa ver o ícone da pasta, ele não precisa ver o negócio bonitinho na área de trabalho, ele só precisa listar os arquivos que estão lá dentro, criar, apagar, editar, fazer o que ele precisa fazer, e aí popando o máximo de recurso ali do computador para que ele possa ser usado com o que realmente importa. Beleza? Então, para fixação, então, a gente tem duas formas, né? Tem GUI e CLI, onde uma é gráfica e outra é texto, né? Por linha de comando. Perfeito? Adiante aqui, então, a gente tem os componentes internos, né? Então, o que acontece? A gente tem aqui algumas atribuições aqui de kernel, de shell e API. Né? O que acontece? O sistema operacional, vamos pensar aqui que a gente tem o computador, eu vou desenhar um pouquinho menor. A gente tem o computador, né? E hardwares, então aqui a gente tem a memória, vamos botar o SSD, a gente tem a RAM e a gente tem componentes diversos. E aí a gente tem a nossa caixinha de computador e aqui na volta aqui a gente tem o sistema operacional, que está preenchido por tudo aqui dentro. O kernel, que é o núcleo do sistema operacional, ele é a parte aqui que eu botei como que ele nunca dorme, né? É o que ele controla diretamente. Então aqui, ó, eu vou até trocar de cor. A gente tem o sistema operacional, é ele que vai interagir diretamente com o hardware, diretamente com os componentes, com o SSD, com a memória RAM. A gente nunca vê ele funcionando, mas ele está sempre ali presente, né? É ele que vai, por exemplo, aqui quando a gente salva um arquivo, alguma coisa, é ele que vai vir aqui no SSD e vai dizer, ó, você precisa salvar isso aí em algum lugar teu. Aonde eu não sei, mas precisa salvar. Beleza? Isso é o kernel que faz, é o núcleo do sistema operacional. A gente tem o shell, que é uma interface de linha de comando, que é o que a gente falou antes, né? Ali a gente tem nosso prompt de comando ali, onde a gente tem os prompts, que são as entradas, né? O que a gente vai imputar ali para o computador fazer. PowerShell, que é a interface, né? Onde é que isso vai ser feito. E a gente tem o terminal também. Então, tudo isso aqui é a função do shell dentro do sistema operacional. E aí a gente tem as APIs, né, interface de programação, que é como os nossos programas. Então, ó, aqui a gente fez um desenho do sistema operacional entrando em contato direto com o hardware, né, o SSD, a memória RAM, alguma coisa assim. Mas agora pensa, aqui a gente tem o Word. Aqui fora aqui está o Word perdidinho aqui, ó. Como que o Word e o sistema operacional se comunicam? Como isso é feito? Através da interface de programação, a API, né? Existe uma API interna aqui dentro que vai fazer a comunicação entre o Word, entre o sistema operacional, e o sistema operacional, por sua vez, vai salvar o dado lá dentro do SSD. Perfeito? Esses são os três pilares dos componentes internos de um sistema operacional. Perfeito? Eu vou limpar aqui então para que você possa anotar. A gente tem o kernel. Cara, sem ele a gente não consegue fazer nada, porque daí a gente não consegue salvar um dado no SSD, a gente não tem alocação de memória na memória RAM, nada é feito. A gente tem o shell, que é como se fosse um tradutor, é ele que vai mostrar, né, ali para o sistema operacional
como tem que fazer, o que tem que fazer, tipo, vai fazer essa tradução. E a API é o que vai pegar o Word, lá, o Excel, o navegador, e vai se comunicar com o sistema, né? A gente usa muito APIs também, API é um termo muito usado em várias conexões, né? Porque o que uma API faz? Ela pega dado daqui e manda para lá, pega dado de lá e manda para cá. Ela é uma interface de transferência de dados, basicamente, né? A gente tem isso em navegadores web, a gente vai aprender também aqui no nosso curso, né? Vai falar bastante sobre a API, e ela está presente em vários sistemas, em vários programas. Ok, beleza, seguindo então, exemplos, salvar aqui, o que acontece quando você salva? Então vamos recapitular aqui o que a gente viu, ó. O Word chama a API do sistema operacional. O sistema operacional, por sua vez, ele vai verificar se você tem permissão para salvar ali onde você está querendo salvar. O kernel vai escrever no HD e atualiza o sistema de arquivo e confirma para o Word. Então, é uma via muito simples. Vou salvar aqui essa apresentação. Quando a gente clica em salvar, a API vai lá, chama o sistema operacional. O sistema operacional verifica se há a possibilidade daquela coisa ser salva. Vai chamar o kernel vai pegar esses dados, vai transformar tudo isso aqui, ó, tudo que você está vendo aqui, ó, que está salvo no meu computador, é transformado em dado binário, basicamente, e aí ele vai ser alocado lá na memória de longa duração, porque a gente precisa acessar isso aqui em qualquer lugar, em outro computador, em outro momento. Em outro computador não, desculpa, em outro momento, né, acessar esses dados. Beleza? O programa, no caso aqui o nosso Word, ou até mesmo nós, a gente não precisa saber como escrever no HD. O SO faz isso através das APIs, né? Então, tipo assim, cara, até ontem eu não sabia como é que isso aqui era feito, mas mesmo assim estava sendo feito. Então hoje a gente sabe todo o processo, e por isso que muitas vezes algumas coisas demoram a ser salvas, porque tem todo esse processo de compilação, né, baixo nível, que a gente chama, tem alguns conceitos que a gente fala assim, baixo nível e alto nível. Quanto mais baixo nível, é mais próximo da linguagem de máquina, né? Então, seja binário, né, seja lógicas, seja códigos, quanto mais baixo nível, mais próximo da linguagem de máquina a gente está. Então, para que a nossa planilha lá seja salva, todos esses dados precisam baixar de nível para ser salvo lá dentro do HD. Perfeito? Vamos seguindo então aqui. Arquitetura de sistema operacional. A gente tem alguns conceitos aqui, ó. A gente tem arquitetura monolítica, a gente tem arquitetura de micronúcleo e a gente tem arquitetura híbrida. Já anota aí para você, porque isso aqui também é muito importante. A arquitetura monolítica, elas são todas as funções juntas, né? Exemplo aqui a gente tem no Linux. O que acontece aqui? Se falha uma parte, acaba comprometendo tudo o que está acontecendo ali dentro. É um exemplo de... Deixa eu pensar aqui que a gente pode usar como exemplo aqui. Pensa que a gente está fazendo um bolo, né? E aí você pega um ovo lá e vai jogar vai quebrar ele já direto dentro do bolo. Se você pegar aí esse ovo tiver estragado e jogar dentro sem perceber antes, vai estragar todo o bolo ali. Toda a massa vai ficar estragada. No micronúcleos, a gente tem funções essenciais no núcleo e o restante separados, né? O que acontece? Isso gera uma maior segurança, ou seja, você vai pegar o ovo lá e vai quebrar num copinho antes, vai ver se ele está ok e vai passar lá para a batedeira. É um processo um pouco mais demorado, porém ele é mais seguro, né? Então a gente tem aqui essa diferença, né, de monolítica para micronúcleos. Agora a gente tem sistema híbridos, né, que a gente mistura os dois. E aqui a gente tem uma diferença, aqui ó. Aqui a gente tem Minix, que quase não é usado, né, é um tipo de sistema dentro do Linux.
onde o maior uso é o próprio Linux, que é com sistema monolítico, né? E a gente tem para sistemas híbridos, é muito usado no Windows e no macOS, ali no sistema da Apple, né? Então a gente tem esses dois aqui híbridos, que ele vai entender assim, cara, isso aqui eu preciso agora fazer num sistema monolítico, juntar tudo numa coisa só e enviar e salvar e fazer o que eu preciso fazer, porque eu sei que isso aqui não vai dar problema. É como se a gente estivesse fazendo massa e, sei lá, misturar duas massas lá, para cozinhar mais rápido, dois tipos diferentes. Não vai dar problema nenhum. Eu sei que aquilo ali vai dar certo, então empurra tudo no mesmo pacote. Agora, esse outro processo aqui, que é da quebra do ovo, isso aqui eu preciso ter atenção. Terminei de fazer a massa ali, agora eu vou fazer uma carbonara, tem que quebrar um ovo lá. Pô, vamos um pouquinho mais devagar, vamos quebrar num copo, vamos ver se está ok, vamos despejar. Isso aqui é o que acontece no sistema híbrido, que é muito usado no Windows e no macOS. Perfeito? Então, anotem que isso é muito importante. Classificação dos sistemas operacionais. Pessoal, e tudo isso aqui a gente tem na nossa apostila, que ela está disponível, né? Eu acabei não falando aqui, mas a gente tem algum detalhamento um pouquinho mais aprofundado, né? Que você pode ver alguns exemplos, né? A gente tem tudo isso dentro da nossa planilha aqui da aula 1 do primeiro módulo. A gente tem aqui classificação de sistema dos sistemas operacionais, né? O que acontece? A gente tem no monousuário e multiusuário, é o que eu falei antes. Só uma pessoa tem acesso, ou seja, eu criei aqui um usuário para mim, o usuário Jean, não tem a possibilidade da gente criar um usuário para você, por exemplo. Isso aqui era lá no Windows 95. Então, isso aqui era bem antigo, porque hoje quase não se tem mais isso, onde só uma pessoa vai usar, né? A gente pode adicionar outros usuários, né? Óbvio que cada um com sua senha, ou ele sem senha também é possível, mas a gente tem essa opção. Então, a gente classifica eles como usuários, tarefas, onde a gente tem monotarefa, onde só um programa, né, ele existe. Por exemplo, lá no MS-DOS, a gente tinha um programa só, né? Hoje, a gente tem, todos os computadores, eles são multitarefas, né? A gente pode ter vários programas, todos podem abrir ao mesmo tempo, e a gente tem uma interação muito boa aqui com a memória RAM que vai fazer esse gerenciamento. E a gente tem também processamento, né? A gente tem o BEF, que são lotes de interações, né? Onde a gente consegue mandar lotes de cada vez ali para que façam interações com o usuário, com o kernel lá, numa versão mais baixo nível, direto com o sistema operacional e o hardware. A gente tem o time sharing, que divide tempo entre os usuários, né, onde a gente consegue fazer uma divisão ali, né, entre esses usuários. Isso aqui vai pertencer a ti, isso aqui vai pertencer a mim, e assim por diante. E a gente tem também o tempo real, que é a resposta garantida, né, como se fosse o semáforo ali que vai dizer, espera aí, segura, agora vai passar esse processamento, agora vai esse, agora pode ir os dois, ou a gente vai dividir isso aqui entre um usuário e o outro, e cada um vai usar metade, né? Esse é a classificação de processamento, funciona mais ou menos assim. Perfeito? Vamos para o próximo item. Exemplos práticos. Então, vamos aqui agora à parte um pouquinho mais prática, né? O que a gente conhece? Para desktop, lembrando que o sistema aqui, vai ficar bem claro, o sistema operacional ele não é só no computador, né? A gente tem para desktop, a gente tem mobile e a gente tem servidor. Os mais conhecidos, né? O Windows 10 11, que é o que mais vai cair em concurso, né? E é um dos mais usados no mundo. O Windows 10 principalmente em questões corporativas, grandes empresas, ele é o sistema operacional mais usado hoje no mundo. E a gente pode instalar ele em computadores de diferentes marcas, né?
qualquer marca de computador que a gente tenha, basicamente a gente, exceto Apple, né, porque a Apple só aceita o sistema operacional macOS, mas ali no sistema Windows a gente consegue instalar em qualquer marca de computador, basicamente, né. E a gente tem também, os mais conhecidos aqui, é o Ubuntu, né, que ele é um do sistema operacional Linux, onde a gente vai falar também no próximo, na terceira aula aqui desse módulo, a gente vai falar sobre Linux. Ele é gratuito, né, essa é a grande diferença dele para o macOS, para o Windows, né, que o Linux é gratuito, ele é código aberto, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mobile também a gente tem Android, o Android ele é um sistema operacional, porque ele é que vai fazer exatamente a mesma coisa que é feita no computador pelo Windows, pelo macOS, né? Onde ele vai interagir com o usuário, vai salvar as coisas na memória, enfim, vai fazer exatamente a mesma coisa. O Android, que ele é usado aí por 70% dos computadores, né? Também ele está top 1 no mercado aí. E a gente tem o sistema iOS, que é para iPhones e iPad, né? Que é o sistema da Apple também. E para servidores, a gente tem o Windows Server, que é para empresas, né? E Linux, que também funciona para site, bancos de dados, né? Que a gente consegue isso. Então, o que é um servidor aqui já? Um servidor é um computador onde muitas vezes ele não tem uma tela e ele vai servir só para armazenar e processar dados. Lembra que eu falei antes que muitas vezes servidores não tinham uma interface bonita, que ele era todo por linha de comando? É justamente por causa disso, porque a gente vai acessar ele muitas vezes de forma remota, através de outro computador, e a gente só precisa digitar algumas coisas lá, criar alguns caminhos, criar algumas APIs, e lá só vai ser processamento e salvo dados, né? Como banco de dados, sites, e aí a gente pode escolher usar Linux, né? Ou o Windows Server. Perfeito? Importante aqui, então, a gente destacar esses tipos, né, de sistemas operacionais no mercado hoje. Finalizando aqui já, a gente está quase no final, agora algumas evoluções históricas do sistema operacional. A gente tinha aqui lá em 1945, 55, não existia sistema operacional, as coisas eram feitas diretas no hardware, né, onde se tinha sistemas gigantescos assim de transistores de forma eletrônica, manual, onde a pessoa tinha que ir lá e tirar daqui e colocar lá. Vocês já devem ter visto em algum filme, alguma cena assim, daqueles computadores gigantes. Não existia sistema operacional, era a própria pessoa, os próprios, né, administradores lá que tinham que ir movimentando as peças. De 55 a 65 aqui a gente teve o sistema BEF, que era cartões perfurados, né, onde a gente foi o primeiro passo da evolução dentro da informática e sistema operacional, né, onde a gente conseguiu automatizar algumas tarefas através de cartões perfurados, né. E isso foi um salto muito grande para a época, né, onde a gente conseguiu identificar oportunidades grandes e onde existem conceitos que desde aquela época é usado ainda até hoje. De 65 a 80 a gente teve multiprogramação com vários programas, né? Então foi quando se começou a entender a necessidade de ter vários programas, de criar os PCs, né? Que foi aqui, né, de 80 até hoje, que são os computadores pessoais. Antes, até aqui, era só usado por grandes empresas, grandes indústrias gigantescas, né? Era uma coisa muito difícil de ter como um computador pessoal. E aí foi a partir de 1980 ali que se começou todo esse movimento, né, de transformar em PCs, o computador, transformar em computador pessoal, com interface gráfica para ficar mais fácil o uso de uma pessoa leiga, né. Datas importantes aqui que é importante a gente anotar, né? Em 69 a gente tem o Unix, em 81 a gente teve o MS-DOS, que foi um marco da Apple também na época. 85 a gente teve o Windows 1.0, que também assim, ó, foi um estouro, foi onde a Microsoft ali deu o seu primeiro boom ali dentro, né, do mundo de sistema operacional, e foi uma revolução à época. 91 a gente teve Linux, que também foi uma criação e acabou virando um código aberto. A gente vai falar muito sobre isso na terceira aula, que também foi uma quebra disruptiva, né, onde a gente tinha antes sistemas que eram pagos, licenças pagas muito caras, e o Linux veio para quebrar isso, né, e trazer licenças grátis com código aberto,
onde a comunidade de desenvolvimento poderia atuar em cima desse código. 2008, a gente teve o Android, que também foi um marco, né, porque até então a gente não tinha celulares com sistema operacional, não tinha uma interface muito amigável, e aí veio o Android, logo depois veio o iOS, e isso aí foi um marco muito importante. Perfeito? Então anotem essas datas. Na nossa apostila ali a gente tem também aqui um pouquinho mais detalhado, beleza? Para finalizar aqui então, a gente já está chegando nos finalmente, a gente tem a diferença, né, entre a interface gráfica e a interface de linha de comando, né? Qual que é a vantagem da interface gráfica? Ela é fácil de aprender, visualmente ela é muito fácil, qualquer pessoa consegue ali ler que aquilo ali é uma pasta, um explorador de arquivos, né? A gente não precisa decorar comandos, isso aí também não tem necessidade nenhuma, e ela é muito boa para iniciantes, né? A desvantagem dela é que ela consome mais recursos da RAM, porque pensa, o que vai consumir mais? A gente só digitar um comando ali e abrir a pasta, com códigos também, ou a gente criar um ícone de pasta, criar um ícone de arquivo para Word, para Excel, para o que for. Essa exibição desse ícone ali, ele vai consumir memória e processamento. Isso é normal e é comum, né? Então, isso aí vai deixar o processo um pouquinho mais lento. Óbvio que para demandas do dia a dia, essa lentidão ela é imperceptível para nós, porque acaba consumindo muito pouco, né? Pouquíssimo. Ele se torna um pouquinho mais lento para tarefas repetitivas, ou seja, eu tenho que acessar, copiar aqui, mandar para lá, fazer de lá para cá. Com linha de comando é um pouquinho mais rápido esse processo, mas também nada muito gritante assim que no dia a dia ali a gente não consiga adaptar. E também é limitado para automação, né? Por exemplo, assim, eu não consigo botar uma automação de todo dia às 8 da manhã verificar uma planilha lá para ver se tem alguma coisa acontecendo de diferente, né? Algum dado imputado ali de diferente. Já no CLI a gente consegue fazer isso, né? Mas essas são as desvantagens e as vantagens. Ela é muito mais fácil para iniciantes, e não só para iniciantes, para quem não tem conhecimento com código de prompt, de comando e coisas do tipo. E o exemplo, né, o Windows Explorer, o navegador web, né, onde a gente consegue acessar as coisas através de uma interface gráfica. A gente tem um Finder, tem a mesa no macOS, né, e assim por diante. Beleza, aqui, opa, vamos adiante. E a linha de comando, então o CLI, quais são as vantagens? Né? Ela é muito mais rápida para quem sabe usar, então se você consegue, vamos pensar assim, que a gente está lá no user e a gente quer acessar 5 pastas para dentro de meu usuário. Sei lá, eu quero documentos gerais, documentos da empresa X e o arquivo. Cara, se você for fazer isso aí pela interface de comando, pela gráfica ali, pela GUI, você vai entrar no usuário, vai entrar no teu usuário, vai entrar em documentos, vai entrar em documentos X, em documentos da empresa e arquivo. Já pela linha de comando, você digita um textinho ali, se você souber, e já vai cair lá onde é que você quer. Ele é um pouquinho mais rápido. Automação através de scripts, né? Então a gente consegue criar essas automações que eu disse antes. Eu quero que todo dia pela manhã seja feito um relatório ali dos clientes que compraram mais tanto, que fizeram um investimento tal. Eu consigo fazer isso através da linha de comando ali, através de scripts. Consome pouco recurso, porque ele não tem uma interface gráfica, né? Ele é só código mesmo. E ideal para servidores. Servidores, que nem eu disse antes, né, precisam focar o seu processamento em dados e não em interface. Então, o CLI aqui ele é muito indicado e muito usado também em servidores. A desvantagem, então, ele tem uma curva de aprendizagem alta, porque a gente precisa aprender os códigos, né? Por exemplo, imagina que a gente está na pasta user. Se você está, por exemplo, na GUI, você vai ter aqui o usuário Jean, você vai ter o usuário João, você vai ter aqui o usuário Maria, e vai estar bem bonitinho aqui os nomes, daí você clica dele e tal. Já aqui pelo CLI,
Se você está dentro da pasta user, se você quer ver esses usuários aqui, você tem que dar um ls. Aí o ls vai listar todos esses usuários. Então você precisa saber que o comando é o ls. Precisa memorizar comandos, né? Então aqui foi um exemplo. E menos amigável para iniciantes. Exemplo, aqui né, a gente tem um prompt, PowerShell, terminal Linux, que são basicamente a mesma coisa. Perfeito? Tem um recado importante para ti. A Top Concursos é a única plataforma de simulados para a prova de concurso. Todas as questões dos últimos 10 anos, elas estão comentadas em vídeo por professores especialistas. Quer testar por 7 dias grátis? Clica aqui no card, clica no link da descrição e bora aproveitar. Te vejo lá. Resumo, então, um resuminho aqui, o que é importante, e agora está na hora da gente acordar aqui, o que é importante lá para você lembrar na hora de fazer a tua prova e passar. O que é o sistema operacional? Ele é a interface entre o hardware e o software dentro do nosso computador. Ele tem as 5 funções, né? Então aqui a gente colocou um anagrama aqui para você memorizar um pouquinho mais fácil. A gente tem o kernel, que é uma das funções principais, né? Onde ele é o núcleo com acesso total ao hardware, né? Onde o sistema operacional é a entrada ali dentro do hardware e o input desses dados nos hardwares. Processo, né? Um programa em execução, isso é muito importante, daí aquelas 5 etapas dos processos, né? Que é iniciar e as demais ali. A gente tem a memória RAM, onde programas ficam abertos, né? A memória de curta duração, que a gente chama. As classificações, como mono, multi, né? Usuários e tarefas, seja monousuário, só um usuário, vários usuários, uma tarefa, várias tarefas, isso também é muito importante. A gente tem a Gaia aqui, a GUI, que é a interface gráfica. Aqui faltou um enter aqui. A gente tem o CLI, que é para textos. E a gente tem a API, que é como os programas que a gente instala vai se comunicar com o sistema operacional, né? Isso fica salvo no sistema operacional e é ele que vai se comunicar aqui com os aplicativos que a gente eventualmente instalar no nosso computador, no nosso celular, onde é que for. Beleza? Muito importante isso aqui também. Para a próxima aula, a gente vai ter noções de Windows 10, né? A gente vai ver interface, explorador de arquivos, configurações importantes, né? A diferença entre 32 e 64 bits e dicas também muito importantes para o concurso. Então é isso, pessoal. Eu espero que esteja bacana a aula. Eu espero que vocês tenham fixado o conteúdo, tenham anotado tudo que a gente precisa aqui e o que a gente marcou como importante, beleza? E é isso então e até a próxima.